eu tô ficando nervoso em ver vocês, porque, cara, o japonês e o Hugo correm todo dia. Corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá. Eu sentado. Né? O Gabriel Beat venceu, né? Cara, iPhone, Cop Stanley. Seu Eduardo! Ó, seu Eduardo! Cara, eu tô só comendo, cara. Comi 2 bombons agora aqui antes de começar. Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Vão acabar comigo. AgroResenha Podcast apresenta Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de Scadiagro, o software de gestão feito para o produtor rural. E aí, pessoa! Estamos começando mais um episódio dessa série super legal sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da Scadiagro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E dessa vez, mais uma vez, batendo carteirinha aqui, né? Hugo Monteiro da Cunha. Legal, é consultor, contador e de empresas familiares aí do agro, professor de direito tributário, planejamento tributário e gestão rural e autor daquele livro maravilhoso chamado Guia da Gestão Rural. Hugão, seja muito bem-vindo de novo aí ao Gestão Rural, cara. Prazer, Paulo, Gabriel, Jonas. Sempre bom estar aqui com vocês e que seja um bom episódio aí para todo mundo. Verdade, verdade. E aí, Gabriel, do que vocês vão reclamar hoje? Eu nunca reclamo de nada, né? Nunca reclamo de nada. Mas tem gente aí que provavelmente vai reclamar. E aí, eu Jonas, tô como aqui é que tá as coisas? na minha, solzinho e tal, né? Eu? Preparando o solo já para o próximo plantio. Não saiu dali ainda, tá ali no mesmo lugar, mesma plantadeira, mesmo, tudo igual. Cara, uma coisa importante. Eu não vou me furtar. Eu sei que a ideia do podcast é ser um troço atemporal, né? Mas vai ser temporal. Esse é para dizer que eu acho que é o primeiro podcast que a gente está gravando agora com o superintendente do Verdade, cara. É a primeira gravação que Claro. Não, olha só, várias estreias. É a primeira gravação como isso aí que você falou, e também a primeira gravação no meu estúdio aqui, ó, no meu escritório do cantinho. Na Casa Nova. Casa Nova. Olha que legal. Palminhas aí do senhorá. Palminhas aí. Senhorá, por favor. Ô, japonês. E também tem uma outra coisa. O Hugo foi quem gravou, foi a primeira gravação que a gente fez em vídeo também. Verdade. Olha Quando aí, a gente Hugo começou a gravar em vídeo, o Hugo foi o primeiro. Verdade. Já faz agora parte a produção da história, tá um pouquinho melhor, né, Hugo? Tá melhorando. Só não ficou mais bonito, né? Mas o resto tá aí certo. também, né? Nós não estamos gravando lá no estúdio do Pitangui, né? A gente tá gravando. A tendência é piorar. A tendência é sempre piorar. Você continuar desse jeito aí, né, Jonas? Eu vou deixar em aberto, como se diz, para as pessoas que vão ver mais tarde. Se continuar nesse batidão. Esse tocadão aí que você tá mandando, filho. Nessa toada. Tá bom, chega de besteira. Vamos começar esse episódio aqui, Hugão. Cara, você acompanha o Gestão Rural, praticamente tudo que a gente traz aqui, todas as pessoas que a gente traz aqui pro projeto, basicamente é pra gente dar um norte aí, né, pra quem tá do outro lado, especialmente os produtores rurais, né? E uma coisa que a gente fala sempre são sobre os indicadores, né? Que a fazenda precisa ter, o produtor precisa ter para tomar boas decisões, né? E eu queria que você trouxesse para a gente, você já comentou em alguns outros episódios, mas explicar para nós, cara, quais são os indicadores financeiros que são mais importantes, por que eles são importantes para a gestão das fazendas, cara, e quais deles são os mais comuns, assim, que a gente tem que, vamos dizer, olhar sempre com atenção e com carinho assim, para esses dados, para a gente ter uma boa gestão financeira, cara.
Cara, primeiro, né, indicadores, eles são alguns índices, né, que eles vão monitorar como é que está o andamento do planejamento, né, de algo que foi planejado, ou comparar com o desempenho de outras empresas semelhantes no mercado, né? Então, eles são indicadores. A gente precisa sempre analisar, eles indicam que alguma coisa pode estar errada, alguma coisa pode estar fora de controle, mas a gente precisa analisar sempre o contexto. Eles nos chamam a atenção, ligam um alerta para alguma situação, né? Então, isso é importante a gente falar, né? Quais indicadores que cada fazenda vai ter, aí é muito particular, né? Acho que o Jonas e o Gabriel trabalham diretamente com isso. Cada negócio vai ter ali os seus indicadores que tem que estar no radar, que vai ter uma necessidade maior. Tem alguns indicadores padrão ali, né, que vão servir para tudo que é negócio, mas na maioria dos casos não adianta a gente também querer todos os indicadores possíveis, né, ter um monitoramento de muita quantidade, e a gente tem um monte de indicador também que não nos serve para nada, porque falta qualidade lá na hora do input da informação, ou porque também eu não sei como interpretar, eu não sei o que aqueles indicadores nos dizem. Então, a gente tem que primeiro saber planejar ali para ver quais os indicadores dentro do meu próprio negócio eu vou manter nesse radar, né? E aí, quais que eu vou usar vai depender ali do momento, da complexidade do meu negócio, da minha estrutura operacional, né? Então, tem que fazer essa avaliação para ver quais os indicadores que eu vou ter, e também eu tenho que focar no que eu posso controlar. Como eu já disse, não adianta eu querer controlar tudo que eu acabo não controlando nada. E eu costumo dizer, e você já deve ter ouvido aí essa analogia, que os indicadores são como um painel de bordo ali, quando a gente está no carro, né? A gente entra no carro, tem todos aqueles indicadores ali. O que tem no carro, por exemplo? Os indicadores, vamos dizer, operacionais. Quanto que tem de gasolina, qual é a velocidade que eu estou indo, se... Agora, no carro do Gabriel, aí, nos carros mais novos também, o indicador de que quando a gente está saindo da pista, e, enfim, tem outros novos indicadores que vão evoluindo aí com a tecnologia, né? Que o Gabriel, a gente testou ele numa viagem, foi bem emocionante. Verdade. Pane no motor, problema de freio, enfim, todos esses indicadores ali que são coisas que a gente precisa, de fato, saber para o operacional, para o dia a dia, para a gente tomar decisões rápidas aí que nos mostram pontos que a gente tem que atacar, né? Então, a gente não vê num carro, por exemplo, lá um indicador do desgaste do banco do carona, do estofado. A gente vai ter o que realmente a gente precisa para atacar, né? E aí a gente tem alguns erros que, às vezes, na propriedade, a gente quer lá ter o custo do parafuso usado em alguma instalação, enfim, coisas que não nos dizem nada. A gente precisa focar no mais importante para o negócio, né? Então, eu costumo dizer que realmente existe esse painel de bordo que se fala do carro, mas a gente também tem que ir um pouco atrás, ali, um pouco antes desse painel de bordo, né? Para ter esses indicadores, a gente também precisa ter o plano de viagem. Então, o que é esse plano de viagem? Então, não adianta eu entrar no carro, eu saber a gasolina, a velocidade que eu estou andando, o monitor que me avisa quando eu estou escapando da pista, se eu não tenho um plano de viagem, se eu não tenho um planejamento, se eu não sei para onde eu quero ir. Então, a gente tem que pensar também, antes de ter esse painel de bordo, antes de ter esses indicadores todos à mão ali, a gente liga o computador e já olha aquele monte de númerozinho para nos mostrar como está esse negócio, pensar nesse plano de viagem que começa num orçamento. Então, eu preciso, aí a gente vai para as ferramentas de gestão. Eu preciso planejar essa viagem para ter um melhor desempenho. Então, mas as melhores viagens que eu fiz foram viagens sem planejamento nenhum. A gente já deve ter feito, principalmente quando mais jovem, sem filhos também, né? Viagens muito boas que a gente não teve planejamento nenhum. Mas aí a gente poderia, por exemplo, ter gastado menos nessa viagem, se pudesse ter planejado. A gente poderia ter ido sabendo melhor aonde, quais eram os melhores pontos turísticos, como chegar. A gente poderia ter feito as mesmas coisas ou até mais coisas gastando menos dinheiro, sendo uma analogia aqui com a viagem. Isso acontece muitas vezes com os produtores também. Eu tenho o meu instinto, eu sei realmente aonde que eu vou atacar, eu sei qual é o meu plano de safra, mas se eu colocar no papel, às vezes a gente começa a ver ali indicadores simples, que eu gasto com
com escritório, por exemplo, que é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta de quanto está gastando. Despesas pessoais, algumas despesas não dedutíveis para imposto de renda, às vezes pode ser um indicador também, pode me chamar a atenção quando eu coloco lá no DRE e vejo que muitas das despesas lá eu não posso nem aproveitar no imposto de renda, seja porque não tem nota, seja porque realmente é algo que a legislação não permite. Então, tudo isso são indicadores que a gente pode acompanhar. Então, o primeiro passo, né? Fazer esse plano de viagem, fazer esse orçamento. Eu nunca viajei para esse lugar, ou nunca fiz um orçamento do meu negócio. O que eu tenho que fazer para fazer uma primeira viagem? Conversar com quem já foi, contratar uma agência de viagem, enfim, ir atrás para tentar fazer o primeiro orçamento mais perto possível ali da realidade. Planejar, né? O que eu quero para essa safra, qual é a minha expectativa de quantos sacos eu vou colher, qual vai ser a minha produtividade e quanto que eu espero gastar em cada rúbrica ali para chegar naquele resultado planejado. Então, quando eu tenho esse orçamento bem feito, aí eu começo a conseguir controlar melhor. E aí eu vou indo para outras ferramentas. Eu vou para o meu fluxo de caixa, que aí eu vou saber ali, se eu tenho um orçamento, eu sei certinho, né? O que eu orcei, né? O que está planejado e o que está sendo realizado de fato nesse fluxo de caixa. Isso aí também já vai dando indicadores, né? Por exemplo, eu consigo ali ver o orçado versus realizado, quais são os desvios. Dentro desses desvios, eu começo a trazer também para aquele nosso painel de bordo, que seria os indicadores operacionais, aonde a gente vai ter que atacar, está gastando muito mais do que a gente imaginava com despesa administrativa. A gente já gastou muito mais com, sei lá, despesa com aviação, que a gente não tinha planejado anteriormente. Coisas assim que a gente tem que começar a ir botando no radar, porque está se percebendo que o planejamento está escapando, está se gastando mais do que se deveria. A gente também vai ter, dentro desse plano de viagem, que são questões mais estratégicas, o fechamento dessa safra, né, via o DRE e o balanço, que aí vão nos dar outros indicadores dentro dessa questão que eu disse que são indicadores mais estratégicos, que eu vou conseguir analisar como foi essa minha safra, né? Se eu conseguir seguir mais ou menos aquele planejamento inicial naquele orçamento, aonde foram os desvios, e aí também eu vou conseguir montar melhor um planejamento para a safra seguinte. Então, esses indicadores aí estratégicos, eles também são importantes. Então, além do painel de bordo, a gente tem que pensar nessas ferramentas que vão gerar o painel de bordo, que são o orçamento, que é planejar, o fluxo de caixa, e o DRE, que vai realmente dar o resultado que teve nessa safra, além do balanço, claro, que vai ali nos mostrar a evolução do patrimônio, né, desse produtor rural. E com essas ferramentas bem formuladas, né, com qualidade nessas informações, a gente consegue, então, ter esses indicadores realmente úteis, indicadores que podem ser usados para melhoria, né? Então, a gente tem vários indicadores aí, tanto operacionais como táticos. Eu não sei se eu cito agora ou se o Gabriel e o Jonas querem complementar aqui o que eu falei para não ficar um monólogo, mas podemos também citar aqui alguns desses indicadores para os produtores verem ali quais que são os que se encaixam mais para dentro do negócio deles, da realidade deles. Bom, o objetivo aqui, não, apesar de... É que é bom dar um tempo para tu tomar uma água aí, né? Mas o especialista aqui, no caso, é tu. Então, acho que tu poderia realmente colocar aí, que é essa questão de quais são os mais comuns, né? O que tu mais vê de indicadores que tu mais vê o pessoal usar e que tu acha importante. Perfeito. Eu dividi esses indicadores em operacionais e táticos, né? Que é esse que eu falei do painel de bordo. E os estratégicos são aqueles que a gente consegue depois de todas essas ferramentas, né? Por que é estratégico? Eles poderiam estar no nosso painel de bordo ali, muitos deles, né? E ser controlados ali diariamente. Só que a gente sabe que tem uma questão no meio rural, primeiro do ciclo operacional, que é longo, né? Então não adianta a gente ter um indicador ali de lucratividade, de liquidez, de endividamento em tempo real, porque às vezes a gente não tem ainda todos os dados compilados para chegar no indicador preciso. Então, acaba que a gente utiliza mais quando fecha a safra, e aí então avalia como foi o ano e traça as metas e os novos indicadores para o ano seguinte, né? Mas também poderiam ser usados muitos desses indicadores no dia a dia se a gente tivesse esse controle aí mais preciso. Também outras dificuldades que é importante a gente falar para indicadores, né? A questão do resultado fiscal.
para imposto de renda ele diferir muito do resultado gerencial, né, do resultado econômico, daquilo que sobra no caixa. Então, às vezes, um produtor ele está sem dinheiro em caixa, mas ele está com um resultado fiscal alto e aí ele paga muito imposto. A gente já colocou isso, já falou algumas vezes. Às vezes também ele está com caixa sobrando lá, então um resultado financeiro, digamos assim, positivo, mas se tu olhar um DRE no resultado econômico dele, a safra deu prejuízo. Aquela sobra de caixa lá é de um financiamento que ele pegou e que ficou lá aquele saldo. Então, essa dificuldade também a gente tem quando vai analisar indicadores. Porque se a gente pegar indicadores ali financeiros baseados em números fiscais para imposto de renda, a gente pode também, às vezes, tomar decisões erradas, né? Então, a gente pode pegar informações ali que não são precisas, não são as informações do resultado econômico daquela safra, e sim as informações para imposto de renda são indicadores que não são os melhores para se utilizar para tomada de decisões, né? Mas, enfim, vamos falar de alguns indicadores aí para ir para a parte prática, né? Esses operacionais, né, que tem que estar lá no nosso painel de bordo, eu destaco alguns muito simples aqui, que às vezes a gente até tem no radar, mas a gente não trata como indicador. Então, a gente acha que um indicador financeiro é o custo por talhão, é saber o nível de endividamento, liquidez, o retorno sobre o capital próprio. Então, mas a gente tem indicadores que tem que estar ali no nosso painel de bordo. Por exemplo, o saldo do banco. Todo mundo tem esse valor, né? É óbvio que a gente precisa saber que aquele saldo está positivo. Esse é um indicador que é indispensável. Se a gente for fazer esse painelzinho e olhar literalmente como lá o nosso painel do carro, tem que estar lá o saldo do caixa. Numa gestão um pouquinho mais evoluída, além do saldo do caixa, é ideal que a gente já tenha um fluxo de caixa, como eu disse ali, que tenha o orçado lá no orçamento comparado com aquele realizado, para a gente saber os momentos certos ali que a gente vai ter que desembolsar alguma coisa, a hora que vai faltar dinheiro, para saber se eu vou ter que vender algum produto em estoque ou se eu vou ter que, enfim, pegar um financiamento. O preço médio de venda, eu acho que é um indicador importante também, não sei se vocês concordam, mas é importante para o gestor saber, né, como é que ele está indo, a eficiência dele na parte ali, como realmente na parte financeira, qual está sendo a média do preço de venda que ele está pegando. Então, em alguns casos aí ele vai pegar uma safra que ele vendeu em momentos ruins, momentos médios, momentos muito bons, e ele tem que estar sempre fazendo essa média para ver, então, na média de todas as vendas, qual é o preço médio de venda daquela safra, né? O ponto de equilíbrio também, acredito que é um indicador importante, né? Saber o mínimo preço possível que eu vou poder vender aquele produto, né? Que seria o ponto que mataria, né? E empataria ali com as despesas e custos. A rentabilidade também é um indicador que praticamente todo mundo tem, mas precisa se ver que é um indicador de fato que a gente precisa monitorar, que seria aquela margem operacional, né? Pegar o percentual e dividir o valor do resultado pelo valor da receita, vai dar um percentual da margem operacional. E também, como eu disse antes, né, todos os indicadores eles não podem ser vistos isoladamente, eles têm que ser vistos junto com outros. A relação de troca também é importante, né? Passar ali para a moeda do produto, né? Ou seja, por exemplo, a soja, saber quanto que sacos de soja eu uso para comprar um insumo, avaliar a nossa relação de troca, né? Moeda, preço da soja com os insumos que eu vou utilizar. Só não pode fazer isso aí com relação à caminhonete, né? Quanto saca de soja compra uma caminhonete, igual o Antônio da Luz falou pra gente, né? Mas é um indicador interessante porque é a moeda do produtor. A gente precisa também estar com ela por dentro. O custo por hectare, eu acho que também é um desses pontos aí, desses indicadores que tem que estar lá no nosso painel de bordo, tem que estar no radar, né? Não sei, Gabriel e Jonas, se eu esqueci de algum desses. Não, assim, eu até tem algum aí que tu falou que de bate pronto nem estava no meu radar aqui. Mas assim, tu disse que tem operacional, estratégico e tático, né? Foi isso? Sim. O operacional e tático, que é aqueles que eu uso para tomar as decisões diárias aí que eu preciso ter no meu painel, e aquelas mais estratégicas, né? E aí, dentre os estratégicos,
Tá, isso. Dentro Tá, eu achei que dentro disso tudo aí já estava todo mundo, agora tu vai separar. Agora eu vou para os estratégicos. Eu posso, como eu disse, né, usar ambos ali, né, dependendo, mas o que eu vejo como mais estratégico, um deles aqui que é pouco usado ou usado de forma errada, é o custo de oportunidade. Então, o que é o custo de oportunidade, né? O que eu vejo, o que eu costumo avaliar num produtor, né, nessa questão do custo de oportunidade? Qual é o resultado que está dando o negócio dele? Se eu fosse arrendar para um terceiro, sei lá, para plantar, vamos dizer que eu sou um pecuarista, se eu for arrendar para alguém plantar soja, ou se eu sou produtor de arroz, vou arrendar para a cultura que der o maior retorno, né? Quanto que eu receberia em troca por isso? E aí eu vou ver se o meu negócio realmente está sendo viável. Se eu não estou conseguindo nem pagar o arrendamento que me dariam em troca do uso da terra com a operação, então estou me incomodando para plantar, estou perdendo sono, estou investindo bastante dinheiro e não estou tirando nem o que eu ganharia em troca por um arrendamento, que eu não ia ter, entre aspas, não ia ter nenhuma preocupação, está indo errado alguma coisa. Como eu disse, indicadores tem que ser avaliados junto com outros conjuntos, né? Aí a gente começa aí por que pode estar dando errado? Por que esse ano, por exemplo, teu resultado não pagaria nem o arrendamento? O que aconteceu esse ano? Foi um ano atípico, nem sempre a gente vai ganhar, né? Às vezes realmente a gente vai perder. Mas é um indicador, a gente está falando de indicadores. Se eu estou aí há 3 anos já com atividade que não está pagando nem o custo do arrendamento, então quer dizer que alguma coisa eu tenho que mudar ali dentro do meu planejamento. Aí eu volto lá para o meu orçamento, eu começo a olhar com mais afinco ali as rúbricas que eu posso reduzir, quais as que é mais fácil de eu reduzir, que eu não atrapalho o meu resultado. Essas despesas aí operacionais, né, se eu não tenho controle lá do meu escritório, às vezes elas fogem muito de controle, elas representam alguma coisa dentro do negócio. Então eu vou economizar no que realmente vai me aumentar o meu retorno. E aí não é porque eu estou aí com um resultado que esse indicador do custo de oportunidade me mostra que não está... eu ganharia mais até se eu estivesse arrendando, não quer dizer que eu preciso vender as áreas, que eu preciso sair da atividade ou que eu preciso arrendar. Preciso avaliar e ver aonde que eu posso atacar para melhorar. Se eu monto um planejamento, se eu não estou conseguindo, sigo ali em 5 anos, 5 anos, sei lá, não consigo ainda o valor que me daria pelo arrendamento, aí pode ser mais interessante eu arrendar essa área e realmente, então, sair da atividade, né? Se eu já tentei implementar novas técnicas, se eu busquei parceiros, alianças estratégicas, enfim, outras formas para ter um resultado maior e não deu certo, então talvez realmente seja o momento de arrendar. Então, indicadores, avaliando com outros indicadores, né? E aí a gente vai para outros ali, que eu chamo de estratégia, que a gente só consegue avaliar com precisão virado o ano, né? Encerrada a safra, ali, o ano safra. Que aí são os indicadores de liquidez, que aí eu consigo ver a minha liquidez corrente, a minha liquidez seca, imediata, geral. Então, me dá ali a minha capacidade de honrar com esses compromissos, né? O índice de liquidez me diz qual é a minha capacidade de honrar com os compromissos a curto prazo. Por exemplo, ou se eu fosse sair hoje da atividade, né? Se eu teria na minha liquidez geral ali todas as dívidas de curto e longo prazo, se o que eu tenho em ativo eu conseguiria pagar aquelas dívidas e sair da atividade zerado ou com algo ainda para investir em outro negócio que eu queira, ou se eu vou sair endividado desse negócio. Então, tudo isso são índices que podem ser interessantes para a gente até ver como que a gente está, né? Então, é interessante a gente ver como a gente está. Nem todos os indicadores são para tomada de decisão imediata, como aqueles operacionais ali do painel de bordo. Mas é importante eu saber como é que eu estou ali, qual a minha capacidade de honrar compromisso, se eu estou com uma sobra de caixa, se eu estou com folga, se eu vou poder, por exemplo, comprar uma nova fazenda para expandir o meu negócio. E aí também eu vou entrando nos índices de endividamento, quantos % do meu patrimônio líquido é patrimônio de terceiros, né? Quanto que eu estou, meu grau de endividamento, de fato, a rentabilidade do patrimônio líquido, ou o retorno sobre o capital, que eu acho que é o índice mais importante ali para a gente saber, né, se realmente esse negócio está dando resultado, que é pegar o resultado líquido que deu lá, dividir pelo patrimônio, vai dar, então, quanto que esse negócio cresceu durante esse ano, né? Qual foi o retorno sobre. Então, indicador simples também que nos mostra, o gestor foi eficiente, ou nosso patrimônio está diminuindo ao longo dos anos, aí a gente vai ter que fazer uma análise mais geral. Mas, enfim, é difícil a gente falar sobre todos os indicadores possíveis aqui, né?
Mas eu acho que é interessante a gente perceber, e aí a gente pode também ir construindo exemplos práticos aqui, lembrando de casos reais que aconteceram, mas saber que existem vários indicadores que a gente pode compilar para, então, analisar o todo e aí chegar às melhores decisões. E, claro, às vezes a gente tem um fluxo de caixa bem feito, bem acompanhado, um bom orçamento, a gente tem vários indicadores ali, a gente tem uma boa gestão, um bom controle, e as coisas saem erradas do mesmo jeito. Mas é muito melhor, a chance de dar certo, a gente tendo planejado, é muito maior do que se a gente ficar dando tiro no escuro, né? Se a gente não tem uns números bem elaborados, se a gente não tem esses indicadores para controlar, e até porque a gente não vai conseguir olhar todo aquele negócio, né? Olhar o DRE, olhar o fluxo de caixa e estar sempre bem antenado. Os indicadores nos dão um alerta de aonde está errado. Então, vamos lá, o alerta do combustível ligou que está na reserva. É aí que a gente vai se dar conta, vou ter que olhar, então, quantos quilômetros a mais eu consigo fazer com esse combustível, se eu vou conseguir chegar até o posto. Então, a noção de indicadores é essa, mostrar que algo pode estar errado naquele ponto. E aí a gente tentar, nesses estratégicos, melhorar para o ano seguinte. Nos operacionais, são decisões que a gente já tem que tomar na hora, tipo essa do combustível. Um pneu estourou, vou ter que parar ali, vou ter que arrumar aquele pneu. O combustível está acabando. O que eu posso fazer? Consigo chegar no posto? Tudo isso, se eu tiver o plano de viagem, se eu tiver o orçamento, se eu tiver o planejamento de safra, fica mais fácil da gente conseguir. Né? Esses indicadores estratégicos aí, eu estava falando, né? Eu acho que eles... Até um momento bom até para a gente falar deles, por conta das safras diferentes que a gente teve agora, né? Teve uma safra de altos preços, né? Agora, aí depois uma safra de altos custos, né? E agora a gente está voltando de novo, né, para uma normalidade e está dando o desencaixe que deu na primeira, está dando de novo agora, né? E eu vejo muita gente reclamando, né, assim, de que os preços caíram muito e tal, e o custo estava alto, e dá uma impressão de que a atividade, que a agricultura é uma atividade de safra, né? Comecei, acabou a safra, vou fechar as portas, vou embora, né? E isso não é assim, né? Portanto que a gente tem que olhar para esses indicadores estratégicos aí, que normalmente são de mais longo prazo, para entender essas variações pontuais aí, né, de cada ano, né? Eu acho que são eles que vão dizer isso, né? Olha, deu errado esse ano, né? Não deu encaixe ali, mas tu vai conseguir na próxima safra recuperar, porque tu vai ter uma compra de tal jeito e tal. Que eu vi muita reclamação assim de preço, né? O pessoal às vezes se prende muito em reclamação de preço e não entende o negócio dele a longo prazo, né? O preço é olhar só para um indicador, né? Estou olhando só aquele indicador. E aí, claro, o preço caiu, o preço da soja caiu, aí quando eu não tenho as ferramentas, eu não tenho esse meu painel de bordo construído, é esse instinto que vai me dar, o preço caiu, tá ruim, ou o insumo subiu. Eu estou olhando só um indicador. E aí eu vou dar um exemplo agora, eu fiz a analogia do carro. Desculpa se eu falar bobagem aí, porque eu acho que a gente vai conversando, segue as o rumo. vão ficando mais contextualizadas, porque realmente é um assunto que... Então, trazer algumas situações para ver se vocês se identificam. Né? Agora, recentemente, eu fui no médico, por exemplo, e aí, como eu trabalho com isso e como eu tenho uma visão mais analítica, e também eu sou meio retardado, que eu descobri agora e parei de fazer isso, como eu corro, assim como o Paulo corre, a gente estava conversando antes aqui, eu tive bem acima do peso, ainda estou um pouco acima, perto do meu peso, assim, então, dentro do IMC, que é um indicador de índice corporal, hoje eu estou bem, mas ainda não me sinto no meu peso ideal. Mas como eu tive muito acima do peso, eu comecei a controlar mais a minha saúde. Então, eu faço exames periódicos, que eu deveria sempre ter feito, mas eu meio que relaxei durante o período, enfim. Mas eu faço um exame, no mínimo, anualmente ali. E quando a gente vai no médico, nenhum médico, para fazer um check-up, ele vai te liberar te olhando. Então, o médico, ele te olha, ele te vê que tu tá com uma aparência saudável, ele pode até fazer um exame clínico, ele vai tocar lá, examinar, ele pode até achar que tu tá bem, mas ele não vai te liberar antes dele dele olhar a tua pressão, que é um indicador, a pressão arterial é um indicador que tem que ser analisado junto com outras coisas. Ele vai pegar um exame de sangue, vai te pedir um exame de sangue, um hemograma completo e outras questões que ele possa achar pertinentes para aquele check-up. E ele só vai te atestar que tu tá bem ou te dar alguma recomendação de melhoria depois que ele receber aquele hemograma, por exemplo. E se a gente for olhar o hemograma é nada mais do que um monte de indicador. Não sei se isso fica visual para vocês.
mas vai dar um monte de indicador. E às vezes, se um dos indicadores está errado, não quer dizer que eu vou morrer, não quer dizer que está algo errado. Então tem que olhar o que aquele indicador é um alerta que algo pode estar acontecendo. E aí o médico vai pedir outros exames e outros indicadores, então, para chegar. O que eu fazia? Que eu comecei dizendo que eu sou meio retardado e eu me dei conta na última consulta. Eu comecei, como eu estava cuidando muito da saúde, eu comecei a planilhar esses meus exames. Para fazer, não ficar olhando, meu colesterol está alto, então só olhar, tipo, o preço está baixo. E eu comecei a planilhar os meus indicadores ali, para eu ver a evolução, como se eu fosse uma empresa. E aí eu fiz uma planilhinha, aí eu ia botando quando estava bom em verde, quando estava limítrofe em amarelo, quando estava ruim em vermelho, e aí, agora evoluiu e tal. Tu levou pro médico? Não leva. Não, cara, calma. Ainda e aí eu bem. fiz tudo isso. Não, eu levei pro médico. Fiz tudo isso. Não levei a minha planilha pro médico, né? Mas eu tive que contar para ele por uma situação. Porque aí ele me falou, voltei no médico, ele, não, tá tudo excelente. Tem que cuidar não mais tá, aqui. Não. E aí eu falei para ele, cara, desculpa, o médico é meu amigo, inclusive, por isso que eu falei, mano, é normal. Aí eu peguei, eu não me lembro agora qual, mas no hemograma ainda, que é o... Cara, não tem como tu interpretar, tu leigo, interpretar o hemograma. Mas eu peguei um indicador lá, não me lembro qual, lá dos glóbulos brancos, que aí eu comparei em 3 anos que eu fiz os exames e a cada ano ele diminuiu um pouco. E aí eu perguntei para ele, é normal esse indicador diminuir a cada ano? E aí ele me olhou e falou assim, é isso aí, consultor, já entendi onde tu quer chegar. Tu fez um índice mostrando que cai tantos % por ano, e aí em 10 anos tu vai morrer. Excelente. É excelente. Vai aí nesse indicador que é ótimo. Já tem tudo certo, tem diagnóstico. Daqui a 10 anos tu vai morrer, tu não precisa nem voltar mais aqui, tá tudo certo. Aí eu me dei conta, né? E aí ele me explicou, da mesma forma que eu tô falando aqui, né? Não é matemático. E os indicadores financeiros também, por mais que sejam financeiros, eles não são óbvios e matemáticos. A gente tem que analisar todo um contexto. Então, o que ele me disse nesse caso aí, que eu peguei um índice lá do hemograma, que eu vi que, cada ano diminui um pouquinho, comecei a ficar preocupado, minha imunidade está baixando, eu vou morrer. Não cheguei a esse ponto drástico aí que o médico trouxe também para me voltar de volta para o chão, né? Mas é isso aí, às vezes a gente pega ali um ponto, como o Jonas estava falando, né? O preço agora que está abaixo da soja, a gente pega isso como uma sentença, e a gente tem que analisar o todo, né? E aí entra também nessa análise que eu falei, eu peguei 3 anos do meu hemograma e levei para o médico. Não façam isso, não vai te dar resultado nenhum, o médico vai ignorar o que tu fez, porque ele tem a noção dele de medicina, ele estudou para isso, tu não. Mas na empresa, a gente também precisa, como o Jonas bem colocou, pegar essas ferramentas estratégicas e não analisar um indicador e também não analisar um ano isolado, né? A gente tem que analisar ali um planejamento para 3 ou 5 até safras, o máximo de safras que a gente consiga, números ali seguros para a gente fazer uma análise. E aí, se a gente tem uma safra, um orçamento, por exemplo, para 3 anos, tudo isso que o Jonas falou pode ser muito bem controlado ali, porque tu olha o todo e vê que, olha, nesse ano aqui, o preço da soja subiu muito, os insumos não acompanharam no primeiro ano, né? No segundo ano, caiu um pouco, os insumos começaram a acompanhar e agora normalizou. Vamos olhar esses 3 anos, como é que ficou esses 3 anos? Ficou positivo. Então, por que a gente vai quebrar a cabeça agora se no todo ali a gente teve positivo? Agora, se a gente não controla, se a gente não tem esse planejamento, esse orçamento, esse planejamento de safra aí para 3, 5 anos, a gente acaba colocando o pé pelas mãos ali. Então, lá quando a soja foi a 200, eu vendi essa soja... Oi? Aí chega lá a soja, quando foi 200, tu gasta tudo que tu deveria guardar. E aí, gastei a soja 200, eu estou olhando só o meu ano, estou olhando só o indicador, estou olhando só o preço da soja, estou olhando só o meu ano, só a minha safra. Peguei aquele valor todo, a safra 200, soja 200, meu resultado vai ser ótimo. Todo o dinheiro que está no caixa, pago minhas contas e o resto eu compro uma caminhonete, eu compro uma máquina nova, eu viajo com a família, enfim...
gasto todo o dinheiro. Aí eu compro uma máquina para pagar em 5 anos, às vezes, porque eu acho, né? A soja está ótima, 5 anos. Aí eu não planejo 5 anos, mas eu compro uma máquina para pagar em 5 anos. Aí como é que, e aí eu acho que vai dar certo? Infelizmente, né? E não é o produtor, né? Todos nós somos assim. A soja está 200, a gente não tem a expectativa que a soja vai voltar a estar 90, que a gente comemorava 2 anos atrás, antes de chegar a 200. A gente acha que vai só subir. E até tem um exemplo, né? Um exemplo que eu tive prático com um produtor assim. Desculpa que eu não me lembro bem as datas, assim, mas acho que foi fevereiro ou março de 22, né, do ano passado, que bem ali na colheita a soja chegou a 200, né? Acho que foi por aí. Sim. Foi, né? Acho que é isso aí. Foi por aí. E ali por março, não lembro se março ou fevereiro, que foi bem na colheita ali, a soja estava 200. Esse produtor que eu acompanhava, ele já tinha um orçamento, já vinha, mas era o primeiro ano que estava começando a fazer esse orçamento. E aí a gente fez ali um orçamento para 3 anos, já estava ele feito, esse orçamento para 3 anos. Outra coisa, né, que a gente pode começar a ir abrindo, né, que nem sempre a gente vai conseguir no primeiro ano de montar esse planejamento a gente conseguir, mas o ideal é que nesse orçamento também a gente tenha a capacidade de fazer previsões também em 3 cenários, né? Então, uma previsão pessimista, uma previsão realista e uma previsão otimista. Então, quando eu vou ver o orçamento, quanto que eu penso gastar em insumos, quanto que eu penso que vai estar o preço da médio de venda da soja que eu vou conseguir alcançar, eu tenho que analisar também esses 3 cenários. Se tudo der errado, na visão pessimista. Então, se tudo der errado, esse é o meu planejamento. No cenário mais realista, intermediário, vai ser esse. E num cenário muito otimista, no meu cenário que eu vou ter o maior resultado possível, é isso aqui. A soja está com seguir a 200, por exemplo, os custos ficarem mais baixos, e esse é o cenário, o melhor dos mundos. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, além de olhar os indicadores isoladamente, a gente tem que olhar também essas previsões, esse planejamento aí para 3, para 5 anos, e também dentro dessas visões aí, pessimista, realista e otimista, né? Só para fazer um panorama geral. Esse cara, ele tinha para 3 anos o orçamento, porque a gente não conseguiu, era primeiro ano, então a gente sabia que ia errar bastante, não tinha controle já para a gente se basear, né? A safra passada foi esses números, agora a gente vai atualizar mais ou menos. Não tinha controle. Então foi meio por cima ali, mas muito perto da realidade, acabou batendo, e se fez ali para 3 anos. Né? Em março, a soja foi a 200. O que esse produtor imaginou, como a maioria imaginou na época? Eu posso falar abertamente, porque não foi, com certeza não foi o único produtor que teve esse pensamento. Ele tinha a esperança que ia passar, ia a 220, ia a 250, e aí esse cara não queria vender a soja. E aí ele ia manter a soja, porque os insumos dele, geralmente, ele comprava lá em agosto, para começar a nova safra. Era um produtor aqui do Rio Grande do Sul, só para contextualizar aí a questão de safra. Então, ele ia deixar para tentar, ele tinha até agosto ali, ele estava com o fluxo de caixa que ele tinha também, estava dentro ali da normalidade, as contas dele estavam bem redondinho, vinha um financeiro bem executado, e aí ele tinha, então, essa ideia de esperar para ver se ele ia vender mais para frente, porque ele tinha até agosto ali para ir vendo se a soja ia se movimentando, seguindo, subindo, ou se ela ia dar uma caída para então ele vender. Né? O que a gente analisou, então? Se ele vendesse essa soja aí a 200, o que eu, como consultor ali financeiro, nesse momento, o que eu tentei mostrar para ele? E claro, né, também a gente está falando do meio termo dos indicadores, tem que também ter o meio termo do consultor financeiro que dá a informação. Então, quem decide qual risco ele vai tomar e qual vai ser a atitude vai ser o gestor, vai ser o produtor rural. Eu, como consultor, eu tenho que dar os cenários para ele e tentar mostrar os impactos de cada decisão que ele vai tomar. Então, o que eu trouxe para ele? Né? O que eu acho, o que eu faria com a soja 200? Cara, tu tem um DRE que ele já tinha montado ali, se tu finaliza a venda de toda a tua produção que tu acabou de colher com a soja 200, tu vai ter um resultado espetacular. Tu vai fechar o teu resultado e aí tu nunca antes tu teve esse resultado. Aí a gente vai para os indicadores lá, retorno sobre patrimônio, margem operacional, tudo. Cara, excelente. O cara vende essa soja,
E aí a gente planeja, dentro dos próximos 2 anos, com esse valor aí que tu vai pegar teu resultado excelente. Aí, como tu tem um planejamento, a gente vai saber aonde aplicar de fato esse resultado. Então esse cara vai ter um planejamento, ele não vai trocar de máquina sem precisar, ele não vai achar que ele está rico e sair a gastar. Ele concentrou dentro do orçamento, do planejamento para as próximas safras. Então esse cara vendeu a 200. Ele conseguiu vender a 200 ali em março. O que aconteceu em agosto de 2022? Eu peguei até uma matéria aqui só para relembrar períodos aqui, porque eu estava meio perdido. Que era o momento que ele costumava comprar o produto, que possivelmente fosse quando ele fosse vender ou um pouquinho antes. Uma matéria aqui que saiu em agosto. Produtores registram perdas na relação de troca em 2022. Então, ali por junho e agosto de 2022 foi quando começou, então, aos insumos darem aquela valorização, a subir demais. O cara vendeu a 200 e ele já comprou em março ou em abril ali, não, mas logo que ele vendeu no preço recorde, teve um baita resultado. Em vez de ele comprar caminhonete, maquinário, ele já garantiu os insumos que ele compraria lá em agosto. E aí ele antecipou, usou esse dinheiro para comprar num preço antes da suba. Em agosto, que seria a época que ele compraria, teve todo esse aumento aí nas relações de troca, que foi quando o insumo começou a crescer. O que a gente fez? Lá no nosso orçamento, que tinha a previsão isso foi em 2022, para 2023, a gente tinha a previsão da soja para 170. Então, a gente já previa que não ia aguentar 200 a tanto, por mais que o produtor achasse que ia subir um pouco mais, a gente já tinha previsto para 170 lá para 2023. Esse cara, agora, olhando 2 anos juntos, ele foi vender a produção dele em abril agora de 2023. Ele pegou a 140 a soja, ele pegou uma queda. Né? Hoje ali está mais ou menos 150, está subindo um pouquinho mais. Mas ele vendeu em abril ali, ele fez a mesma estratégia que ele repetiu a estratégia anterior para já comprar os insumos. Então ele vendeu a 140, vendeu mal, pegou os insumos ainda com preço melhor, né? Pegou com preço bom, que já estava começando a cair. Então, se a gente for analisar os 2 anos juntos, que foi o que o Jonas falou, esse cara vendeu o primeiro ano lá, mais ou menos, claro, não foi bem aí, vamos dizer que conseguiu pegar 190 e poucos, 200, e agora, nesse segundo ano, ele pegou ruim, ele pegou em 140, ele fez a média de 170, que era o que estava previsto lá no orçamento. Então, só aí, ele conseguiu manter dentro do planejamento o preço de venda, que é um indicador que a gente comentou. Então, ele ganhou num ano e ele achou que poderia ter ganho mais, ele acertou, porque acabou que só caiu depois daí, mas mesmo que tivesse subido mais, ele vendeu numa área muito segura, que aí, mesmo ele vendendo mal agora na safra seguinte, agora em 2023, ele manteve o que estava para preço previsto. Então, agora, se ele olhasse só esse indicador, como o Jonas falou, puxa, vendia 140 soja, mas olha os últimos 2 anos, a gente pegou a 170, que era o que a gente lá atrás tinha previsto como um cenário até otimista, que não se imaginava pegar 170, quando lá em 2021 se fez o planejamento para esses próximos anos. Então, só tentando chegar, né? Agora, em junho de 2023, por exemplo, o custo de produção ainda segue menor, como falou o Jonas, né? Tá meio que normalizando. Então, talvez seja a hora desses produtores aí, talvez venderem essa soja aí, se der um crescimento um pouquinho maior, tá? 150, mas chegar ali a 160 ou até agora mesmo, às vezes pode ser interessante vender, aí tem que fazer análise, né, dessas ferramentas todas, vender agora essa safra aí, que pode estar em estoque, para garantir esse custo de produção que ainda está baixo, porque a gente não sabe se daqui a pouco não vai começar a subir novamente. Então, é um exemplo real que aconteceu aqui de um produtor que tinha um bom orçamento para 3 anos, ele tinha um fluxo de caixa redondinho, ele tinha um DRE com resultado econômico controlado, eles tinham uma noção ali da relação de troca de insumos, e ele teve um baita de um lucro, ele teve uma baita jogada espetacular. Claro, pode ser que muitos aí tentaram fazer a mesma coisa e acabaram se prejudicando, como a gente citou aqui. O cara que pegou lá, acertou o olho da mosca, vendeu a 200, mas investiu errado esse dinheiro e acabou perdendo dinheiro. Ou achava que aqueles insumos ainda estavam muito altos ali em março, abril de 2022, e eles vieram a subir mais ainda. Então, esses caras acabaram perdendo. Mas, como eu disse, poderia perder igual esse produtor, podia ter tomado uma decisão errada, mas ele tomou uma decisão com base em ferramentas, com base em indicadores, que ele acabou dando certo. E agora a gente tem aí o orçamento de agora,
que estava num cenário lá prevendo os insumos seguindo aumentando, os insumos ainda estão normalizando e estão no limite. Então, esse cara ainda tem um orçamento que era previsto com um gasto maior do que ele vai ter. Então, esse cara também vai ter um ano, talvez, com uma folga um pouquinho melhor. Tentei exemplificar aqui dentro, é muito difícil visualizar. Mas a gente só consegue tomar e só consegue avaliar os possíveis impactos, né, tanto perdas quanto ganhos, a gente coloca no papel e se a gente tem esse planejamento. Não dá para analisar indicadores isoladamente. Tem várias ferramentas que tu colocou aí, né? Assim, tem o básico lá, né, do fluxo de caixa, que é entender se tu vai ter dinheiro, se tu não vai ter dinheiro, e aí isso impacta aí nessa decisão de vender ou não vender, né? Mas importante ver que o produtor estava focado em ter rentabilidade, não em ter faturamento, né? Não é só o faturamento, o cara, tudo bem, estava com baita no preço, mas o cara ele estava pensando numa rentabilidade a longo prazo. Ele tem 3 anos planejados, ele quer manter uma rentabilidade tal. Se ele comprar insumo barato também, ele também está ganhando. É o 220 do preço de venda dele, né? Só que ele só consegue fazer isso se ele realmente tiver esses números aí para acompanhar, né? Para entender, para saber onde ele quer chegar, né? Ele saber que ele quer chegar no custo de tanto, senão ele fica perdido. Tá barato, mas tá barato quanto, né? Quanto que tá caro, mas tá caro quanto? Porque eu não sei onde eu quero chegar. Eu vou toda a minha soja agora e vou comprar os insumos. Aí agora dá um mês e meu financeiro bate que tem conta lá e eu gastei tudo com os insumos. Eu não olhei o fluxo de caixa. Então tudo é um conjunto, né? E aí tem outros casos aí que agora tu me citou também, outro indicador, né? Agora a gente está falando de preço, que é financeiro, mas tem um indicador econômico que geralmente norteia as decisões dos produtores, né? Que é a produtividade. Então, tem um exemplo também de um cliente que o cara tinha uma baita produtividade, ou seja, operacionalmente no campo, lá a parte produtiva dele, ele colhia muito bem, então ele tinha uma baita produtividade. E aí ele me procurou e ele me disse que queria melhorar a gestão dele. E aí, olhando ele, como eu fiz a analogia do médico lá, eu comecei a lembrar nesse caso. Olhando ele, entrando no escritório dele, olhando a organização, olhando os prêmios de sustentabilidade, governança, enfim, várias coisas, eu poderia liberar ele no diagnóstico ali como consultor. Né? Cara, esse cara é um produtor padrão, referência, não preciso nem olhar mais nada, porque o cara era fora da curva, né? Só que aí, como se eu pedisse um hemograma, né? Pedindo como médico ali, pedir para analisar as ferramentas gerenciais dele. O cara, na conversa ali, ele tinha software de gestão desde 1990 e poucos lá. Um software, ele era pioneiro, assim, ele tinha todos os controles possíveis, todos os indicadores. Aí ele abriu esses indicadores lá no escritório para mim e eu comecei a ver que aqueles indicadores estavam, alguma coisa não batia. E aí ele tinha um índice de produtividade muito alto, ele tinha uma margem de lucro muito alta, muito fora do padrão para a região, mas o fluxo de caixa dele faltava dinheiro. Ele não tinha dinheiro e ele estava super endividado, que era também, ele não controlava o índice do endividamento, depois a gente acabou fazendo esse controle e apresentando, mas o cara estava super endividado. E aí aonde eu quero chegar, né? O cara focou tanto na produtividade, ele tinha um software, então ele se preocupou de fato com a gestão, mas ele nunca analisou aqueles indicadores. Ele tinha um software quase que como uma obrigação, porque ele era um produtor de referência. Os indicadores que ele estava gerando não diziam nada, porque os números que eram alimentados estavam todos errados. Então, era uma confusão de despesa pessoal junto, notas não lançadas, muitas coisas ali que acabavam contribuindo com a qualidade dessas informações, né? Prejudicando a qualidade. E aí, só para mostrar, era um produtor referência, um produtor muito organizado, produzia muito bem, ganhava prêmios, possivelmente, mas ele tinha indicadores errados que diziam que ele também estava assim economicamente, quando na verdade ele não estava. E aí ele começava a fazer financiamento atrás de financiamento. E aí quando eu peguei o hemograma dele, vamos dizer assim, todos esses outros indicadores que a gente comentou lá, operacional e estratégico, ele estava ali em um caso bastante crítico, que ele tinha muitas atitudes que ele tinha que tomar, apertar cinto para ele conseguir se manter na atividade por mais 5 anos ali. Então era um produtor que, olhando os indicadores ali que ele tinha, ele achava que ele estava ótimo, ele só precisava melhorar.
mas analisando todo o contexto e também a qualidade daquelas informações, se chegou à conclusão que ele estava numa situação bem crítica e tinha, inclusive, estava em jogo ali o futuro na atividade. Se ele não tomasse algumas decisões drásticas lá, talvez ele nem se mantesse na atividade. Então, esse é um exemplo também importante para aqueles que olham só a produtividade como o indicador lá dentro da fazenda, que em muitos casos é o que acontece, né? O cara quer produzir mais e é a tua função mesmo, né? Tua atividade fim é produzir, então vai querer produzir mais. Mas a que custo produzir mais, né? Então tudo isso a gente precisa ter esses indicadores para dar uma visão geral do panorama ali. Uma coisa que tu falou antes ali que me chamou a atenção é da questão de tu não olhar um indicador isolado, né? Por exemplo, assim, se olhasse esse negócio do hemograma que tu falou, né? Assim, ó, o preço do arroz, aí vamos pegar o Rio Grande do Sul aqui, né? O preço do arroz lá em 2013, eu acho, por ali, 2014, sei lá, entre 2010 e 2013, ele girava na casa dos R$20, né? Aí se tu vai olhar hoje, se tu falar em arroz hoje a 60, galera já entra em pânico, Exato. Né? Por quê? Porque o resto dos números tem que estar ligado nisso aí. Não adianta. Se eu olhasse lá, não, arroz a R$17,50, como a gente viu, né? R$16. E hoje, se fosse 60 hoje, nossa, ia ser uma maravilha. Agora, o milho é poucas safras aí? Exatamente. Milho a R$13 no Mato Grosso. Né? E agora os insumos estão acompanhando, né? Que é outra coisa que a gente tem que começar a ver antes, né? Não só quando termina a safra de olhar, cara, vendi super bem, é normal. E não acompanhou. E o que é normal, né? Toda vez que tem um boom de commodities, os insumos eles acompanham, né, cara? Então, exatamente. Isso aí mas às vezes a gente sabe, não se dá, às vezes a gente não bota isso no radar dos indicadores ali, né? Exato. E a necessidade de olhar o todo também, né? O caminhonete tem que competir com isso tudo aí, né? Ele tem que tem que continuar mantendo aquele bolo de dinheiro ali envolvido na lavoura. Esses indicadores aí ajudam no seguinte, ó. Tu falou aí, né, em investimento, né, assim, compra máquina, não sei o quê. Lá dentro da análise gerencial e financeira do negócio, né, compra de máquina é investimento. Ok. Mas quando a gente vai para a prática, né, teoricamente pode não ser um investimento, né? Porque investimento geralmente ele te gera um ganho ao longo do tempo, né? Máquina, ela deprecia e tal, tem um ganho ali, né, no momento de plantar, de colher e tal, mas tem que ter essa análise fria, né? Não pode, como o Antônio da Luz sempre fala, né? Assim, vai na feira lá, nossa senhora, jurinho de 2%, tá? Mas tu precisa? Sim, ó. Se tu não precisa, o juro de 2% é caríssimo. É 30% na tua conta. Porque não precisa. Aí tu vai pagar juro à toa. Tá deixando de ganhar, né? E tá deixando daquele dinheiro produzir. Exato. E aí o que acontece? Daqui a pouco tu usar aquele dinheiro para comprar o insumo antecipado, imagina quanto que tu ia ganhar. Porque se tu compra o insumo antecipado, tu pega o preço na baixa, né? Em tese. A não ser que aconteça o que aconteceu ali na guerra da Ucrânia, não sei o que as coisas dispararam do nada. Fatores externos, assim, que é o que a gente tem que analisar. Exatamente. Mas assim, ó, tu pega na baixa, não compra à vista, não paga o juro da relação de troca lá na frente, né? E aí, às vezes, consegue fazer um contrato de venda futura também, cobrindo já aquele teu custo, porque tu já sabe mais ou menos quanto que tu tem para pagar, amarra com algum contrato de venda futura e tal, especula o preço lá, o teu cliente aí, ele poderia especular só daí com o que sobrou. Aí especula, cara, chegou em 200, caiu para 198, pau, vende tudo, porque dali não sobe mais. A gente sabe como é que é, né? Assim, ó, começou a baixar, não vai voltar, a não ser que, sei lá, suma toda a soja do mundo e sobe só o que tem no teu silo. Aí é diferente. Agora, do contrário, é isso aí. Mas assim, ó, eu não sei os guris aí, a gente já tá com quase uma hora aqui de conversa e a gente já falou aqui de quais indicadores são os mais comuns, a gente já falou a forma de interpretar aqui esses indicadores,
quais os erros mais comuns aí que tem, né, na hora de enxergar isso aí. Já demos exemplos aqui, inclusive o Hugo separou isso em indicadores operacionais, estratégicos e táticos aí, né? A pessoa já pode ter uma visão de como usar isso. Importante também, né, quem está escutando aí, não quer dizer que tu tem que fazer todos esses indicadores de bate-pronto. Isso são indicadores que a gente utiliza. Agora, tem que pegar todos esses indicadores aí que a gente falou e olhar o que já está mais fácil de tu fazer hoje. Começa pelo simples. E o que é útil para mim, o que eu preciso de fato, né? Exato. Então, às vezes é muito uma questão, porque é legal, que nem eu tinha um indicador no meu hemograma, era legal de olhar aquelas corzinhas ali, mas não servia para nada. Não adianta eu ter um monte de indicador, às vezes é melhor eu ter um orçamento bem básico. Falando, né, Hugo? Tá, tudo bem, tu quer olhar um indicador estratégico, mas aí tu tá morrendo no dia a dia, sabe? Tu tá sem dinheiro no caixa. Não adianta tu olhar um indicador estratégico se tu precisa primeiro tá vivo, né? Então tu tem que olhar no final aquele operacional que vai te dizer se tu vai conseguir viver, né? Do que tu te preocupar com uma coisa de longo prazo que já tá morta nesse momento, tem que recuperar tudo. Então, se a gente for analisar ali, né, também, para mim, assim, tem indicadores bem simples também que derivam do próprio orçamento, que eu acho bastante interessantes ali. Então, às vezes, a gente vê aonde a gente gastou mais que não era essencial e estabelecer percentuais de redução para o ano seguinte. Isso é um indicador. Então, acho que o ponto de partida é a gente planejar. Acho que essa era a grande lição aqui. É um assunto robusto, complexo, mas é planejar antes. A gente só vai conseguir usar os indicadores para medir o caminho que a gente está seguindo, se a gente está indo certo, e dar o alerta em alguns casos que são extremamente importantes também a gente saber. Tipo, o preço cair muito é um indicador importante, mas não é o único. A gente tem que analisar outros, né? Então, e sempre analisar o todo, tipo, como lá o médico falou para mim, tá caindo ali, tal índice, é um indicador, mas por que esse índice está caindo? A gente tem que analisar o todo, o cara não está conseguindo o resultado dele pagar o arrendamento, então tem que vender tudo. Não, a gente tem que olhar o porquê, o que aconteceu esse ano que deu esse resultado ruim, o que a gente pode fazer para melhorar para o ano seguinte. Então, e eu acho principal, né? Começar um passinho de cada vez ali, como vocês já bem falaram aí, e focar no principal pro negócio, né? Se eu não tenho nada ainda, eu começo no orçamento, fluxos de caixa e um DRE, e aí posso nem ter indicadores muito elaborados ali, posso seguir só controlando, planejando e tentar manter aquele planejamento. No ano 2 eu começo a ter indicadores. Porque aí tu vai conseguir ter as informações. É daí que eu vou saber o indicador que eu realmente preciso. E tem um outro detalhe, né? Quando a gente conversou com o Ortiz aqui, professor Ortiz, e no curso lá que ele dá e tal, como tu falou aí no hemograma, né? O hemograma tem essa parada aí de tal, aparece lá um negócio e aí o valor. E aí o normal seria entre X e Y ali, né? Às vezes tem um indicador ali. Que o indicador é justamente isso. Não adianta nada eu também ter, assim, tô gastando X por hectare com tal, né? Com tal rubrica ali. Eu tô gastando X por hectare com defensivo. Tá bom, tá ruim? Baseado em quê? Né? Aí a gente tem IMEA, tem várias, né? Tem vários institutos aí que geram números. E às vezes até a consultoria que o cara tem lá, tem um número interno lá da média, enfim, dos tu vê, por exemplo, pode seguir. Não, aí tu começa a fazer essa comparação. E aí eu ia falar sobre esses índices, né, cara, financeiros, assim, ó. Por exemplo, a tua alavancagem, né? O quanto que é normal, digamos, de tu estar alavancado em relação ao teu patrimônio e tal. Então, essas coisas que geralmente o produtor rural não põe o olho, cara, é cada vez mais necessário que coloque o olho nisso, porque mudou demais o cenário. Não é mais o que era 5 anos atrás, que dirá 50 anos atrás, quando o meu avô lá plantava, quando o meu pai plantava, sabe? Então, é muito importante prestar atenção nessas coisas, né? E o exemplo que eu ia dar era justamente do endividamento. Né? Se for pegar um livro aí de análise de balanço, um livro contábil, vai sempre dizer que quanto menor o índice de endividamento, melhor. Essa é o que diz a teoria, né? Mas na prática, né, e principalmente no meio rural,
Não é bem assim. Então, você tem que comparar se aquele endividamento, até às vezes está alto o endividamento, sei lá, 30%, 40%, mas se eu ainda for me endividar mais, mas eu tenho um projeto que eu sei certinho a taxa de retorno, quando que vai dar o retorno, é uma expansão planejada que aumentou meu endividamento de uma forma controlada. Eu sei até onde eu posso ir. E aí tem indicadores, o próprio professor Ortiz tem vários indicadores seguros aí, confiáveis para se seguir, né? Uhum. Mas cada negócio vai saber para onde ir. Não tem como eu falar aqui também, a gente tem que falar como é a aplicabilidade, mas quais são os indicadores melhores, quais são a melhor forma que tu tem que estar, eles têm que ser analisados em conjunto para a tomada de decisão particular, que o próprio gestor ainda vai tomar decisões dentro de várias possíveis, e ele pode perder e ganhar. Então é muito difícil de dizer aqui o que o produtor realmente precisa ter. Precisa falar sobre quais são os possíveis, qual é a aplicabilidade, e cada um vai ter a sua forma aí de colocar em prática, né, e uso no dia a dia. Sim. Só um ponto aí que também eu achei bem interessante que você falou, Hugo, porque assim, não adianta nada também, né, cara, você ter todas as informações sem ter o planejamento, porque senão você vai olhar ali e vai só saber o que aconteceu, né? Tipo assim, saber o que aconteceu é bom, mas não fala nada. Se você não tiver um objetivo, um foco em mente ali na frente, planejado, e usar aquele indicador para chegar àquele lugar que você quer, aí sim, né? Mas senão você vai ficar só olhando para o passado e não necessariamente vai ter alguma coisa, né? E aí saber o que aconteceu, seguindo na questão médica, é um atestado de óbito, às vezes. O cara já está Exatamente. quebrado, né? E a gente só está dando a sentença, né? Então tem que olhar o que aconteceu e agora foi ruim, por que foi ruim? Tem que ter análise, qual foi o cenário, né? O que teve no macroambiente que pode ter contribuído? O que nós vamos fazer para melhorar nos próximos 3 anos? Então, vamos expandir, vamos fazer um investimento para melhorar o resultado, a gente não está conseguindo pagar o arrendamento, ou vamos tirar o pé. São várias decisões possíveis ali, né? Mas a gente precisa usar os números para planejar e tomar decisões. Então, esses indicadores, eles são uma parte ali da parte do planejamento estratégico. Então, a gente planeja, a gente tem que checar o andamento, e aí a gente planeja, executa, né, o planejamento, planta, enfim, faz a safra. A gente tem que controlar essa safra, que seria a gestão desses indicadores, enfim, e a gente vai ter que avaliar no final, que é aqueles indicadores estratégicos ali que eu falei. Dessa avaliação vão surgir novos indicadores, vão surgir outros pontos para atacar, que a gente vai planejar novamente, ou alterar nossos orçamentos que tinham sido feitos, ou então fazer um novo planejamento, um novo orçamento para frente, porque às vezes é uma mudança significativa. Uhum. Acho que a gente fala aqui para um público muito grande, né? Assim, a gente tem uma variação enorme assim, de tamanho de produtores e de estrutura e tal. E eu sempre me preocupo quando a gente tem muita coisa, né? Do quanto que isso deve impactar o produtor médio e pequeno lá, né? Aquele menor, né? Sobre como é que eu vou conseguir ter essas coisas todas aí, sabe? Então, eu acho que aquilo que o Hugo falou ali agora há pouco, só para trazer de novo aqui para frente, é importante que o produtor consiga pensar a safra dele, que é o orçamento, pensar em número, né? O que ele vai gastar, quanto que eles querem receber pelo produto depois, como é que isso vai acontecer, acompanhar esse fluxo de caixa, porque não tem como ir para frente sem saber em que momento vai precisar do dinheiro, em que momento que não vai, e depois olhar o resultado, né, com um DRE e tal, para poder saber se deu certo ou se não deu certo. E a partir daí, outros indicadores vão sair, mas o primeiro passo, eu acho, de quem não tem nada, é criar essa rotina e ter essa preocupação, né, de olhar para usar essas 3 ferramentas para gerar esses números e a partir daí conseguir entender, porque como usando a analogia do exame, né? Se não for lá no laboratório fazer o exame, tu não sabe como é que tu tá e ponto final. Então, não muda nada. Então, o produtor não precisa se desesperar também de que é um monte de coisa para resolver e tal, sabe? Eu acho que isso é importante, né? E dessas ferramentas aí, Jonas, me veio um exemplo aqui também que é comum a gente pegar. A gente negligencia, às vezes, até o balanço patrimonial dentro dessas ferramentas, né? Mas é importante também para alguns indicadores, tipo endividamento, a gente não tem como saber sem ter um balanço patrimonial.
E esse balanço patrimonial tem que ser feito bem elaborado e pensando também nessa questão gerencial. Porque um dos maiores erros que eu vejo quando eu vou analisar é pegar o balanço lá de um contador do cliente, né, que faz imposto de renda. O cara bota imóveis a valor de imposto de renda dentro do ativo do balanço. Ele não segue as normas internacionais de contabilidade, ele não faz o ajuste lá ao valor de mercado. E aí, o que eu vou ter? Por exemplo, num dos índices que dá muito erro, eu tenho um resultado da minha safra, eu divido pelo meu patrimônio líquido e eu estou tendo um baita retorno sobre o patrimônio líquido. Superávit lá. Eu sou o maior produtor da galáxia. O Ike Batista. Comparar com qualquer base, banco de dados aí, ninguém tem um retorno, é o maior investimento, as pessoas vão querer investir na minha empresa. Com o valor de terra lá no... Só que o que acontece nesse caso? Cara, o teu patrimônio não é aquele lá que está no balanço por valor contábil, valor de imposto de renda. Teria que fazer o ajuste ali dentro das normas contábeis para trazer a valor de mercado, tem que ter um laudo para saber quanto vale. A diferença dessa terra que aumenta no ativo também aumenta o patrimônio líquido. Logo, aquela parcela, se eu faço a divisão, vai reduzir lá em 90% no mínimo. Então... E ao mesmo tempo, né, Hugo, se fosse olhar o mesmo balanço, né, pegando lá talvez o endividamento do cara de longo prazo, ele ia estar quebrado. Porque o valor do patrimônio ia estar baixo. Não e aí, ia cobrir. Se tiver... Exatamente. Sabe? Só que aí às vezes a gente acaba tomando decisões, como eu disse lá no início, né, que foi até um pouco no meio de outro assunto, né, vale lembrar, a gente toma decisões em cima de número para imposto de renda, de número como esse balanço que eu falei, que também é baseado no patrimônio em cima de imposto de renda, porque é os mais fáceis da gente ter, né? Então o produtor rural não é obrigado a ter controle, ele não é obrigado a ter os livros contábeis que uma empresa em geral tem. O que ele tem é o controle para imposto de renda, porque ele é obrigado a transmitir a declaração de imposto de renda. A maioria, grande maioria, né, vai ser obrigado. E aí, aquele é o número que tem. Então, se eu vou pedir indicadores para o produtor, ele vai ter em cima de imposto de renda. E a gente está tomando decisão errada só aí. E, às vezes, também a gente tem que ser crítico com os próprios indicadores. E eu mesmo já fiz isso, de compilar todas as informações. E aí, quando eu finalizo os indicadores também servem para me indicar que algo está errado naquilo. Porque aí dá um indicador como esse. Cara, o cara é o melhor produtor, ele tem um retorno sobre o patrimônio líquido muito alto. Vamos analisar se não tem algum erro nas demonstrações. Automaticamente está mentindo. Não, às vezes é mesmo, né? Mas assim, o indicador já mostra que tem. Extrapola um indicador também. Então a gente tem que saber. Não adianta também eu ter um monte de indicador, como eu disse lá no início, os indicadores estão errados, estão baseados em números que não estão bem elaborados. Então, acho que antes de focar em ter indicadores, né, na palavra, assim, mais no sentido literal, a gente tem que pensar nesse planejamento e a gente ter essas ferramentas para planejar, monitorar e também checar, né, como foi realizado para, de novo, achar novos indicadores. E, às vezes, é melhor que os indicadores venham só nesse segundo ano, que a gente tem um ano fechado, planejado, realizado, e vai dar as maiores distorções que vão virar indicadores que eu vou ter que seguir no ano seguinte. Então, indicadores para levar, né, para nortear aquele planejamento, muito mais do que para me comparar com outros, até porque às vezes eu estou comparando com outros, eu não sei o índice daquele como outro também, se não tem gerados. Desses erros também, se não tem algum desses erros, se não tem supervalorização de alguma parte também. Então, isso é bem importante. Metodologia, quando a gente está falando de número oficial, às vezes a metodologia é diferente da nossa, não adianta a gente também querer comparar sem saber como foi feito, né? Como foram compilados aqueles indicadores. Isso aí o japonês fala, né, japonês? Sim, que a gente não tem que criticar o número, assim, não tem que... Não é nem criticar, é que assim, se você for que tu discutir tem que resultado, falar isso, discutir isso. Não pode discutir o número, tem que discutir a metodologia. O método, assim, né? Como que você fez para chegar lá, né, cara? Exatamente. Mas, cara, hein? Quem tá escutando agora tá com a cabeça assim, fervendo. Volta lá no início, pega um papelzinho e anota. Começa a separar os assuntos aí, porque senão... A gente podia fazer um webinar sobre isso, né? Para ficar mais visual um dia. Eu acho que demorou. Na verdade, já tá firmado o compromisso aqui. Vamos fazer um webinar. Hoje nós estamos em julho. Agosto nós vamos fazer um webinar. Nós estamos no final de julho aqui.
segunda quinzena de agosto nós vamos fazer um webinar sobre esses indicadores aí. Só falta Tá combinar todo com os convidado russos. já. Não, já tá combinado aí. Segunda quinzena de agosto tá meio complicada, mas vamos lá. A primeira, então vai ser na primeira. Não, mas aí falando sério, porque a gente consegue visualizar que é muita informação, Não, né? eu E a acho- gente tenta acho trazer um pouco interessante. de tudo, mas a gente tem a tela para olhar ali a Não, evolução visualmente, às vezes E fica também é mais fácil importante que a gente pro aplicar. conta com quem realmente está com problema também, né? Que a gente sempre Aí. tem uma ajuda de perguntas que tem Claro. sentido para o produtor Uhum. também, né? Acho que é bem legal. Não, e é como o Hugo falou, né? Fica uma coisa mais visual, porque daí a gente projeta a tela ali e mostra a coisa Isso aí. acontecendo. Eu acho que daqui o objetivo muito mais era esclarecer a importância e como que a gente pode usar, né? Quais são os indicadores, como eu disse, são inúmeros que a gente pode criar, tem os mais comuns, mais tradicionais, mas não adianta a gente ter todos os indicadores, não saber utilizar ou eles derivarem de input errado de informação também, que não serve para nada. Isso aí. Hugão, de novo, cara, assim, mais uma vez, né? Obrigado por você ter aceitado aí o convite nosso para estar aqui no Gestão Rural, cara. Toda vez que você vem aqui, tem muita gente que fica pensativo, né? A hora que acaba. Não sei se triste ou se alegre, mas a turma fica. Agora a gente está falando só de coisa boa. Agora é só coisa boa, agora é só coisa boa. Então, obrigado, cara. Mais uma vez aí, você, já 3 vezes, né, no Gestão Rural, já pode me pedir música, viu? Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Só pedir que o senhor abota aí. Valeu, cara. É isso Parabéns aí. aí pelo seu trabalho, viu, velho? Valeu, brigadão. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Contem comigo para o que precisar aí, fora esse webinar aí que nós vamos ter que combinar. E vamos, sempre que precisar, estou à disposição. Espero ter Compromisso conseguido contribuir público, de pai. alguma coisa. Agora não vou poder escapar. Tu levantou a leve, Aham. agora já era. Uhum. Já peguei. Pum, já Não, foi. mas vamos fazer, para mim é um prazer. E sempre que precisarem, outro tema também, aqui estou sempre à disposição para a gente conversar. Se alguém tiver dúvida aí nos ouvindo, pode chamar também. Eu sei que Pois é, muita qual é o teu informação, às vezes arroba fica lá confuso. qual é o teu arroba lá no Instagram, Hugo? Que fica mais fácil, Arroba- pessoal. @Hugo Monteiro da Cunha, é a minha rede principal, né, que eu costumo Uhum. responder mais rápido, inclusive, mas Facebook, LinkedIn, tudo é a mesma, @Hugo Monteiro da Cunha, vocês me acham por Fechou. lá. Fico sempre aqui à disposição, né, se a gente for colocar dentro de um caso prático, né, de uma situação real, fica às vezes mais fácil da gente conseguir chegar ali numa forma um pouquinho mais mais visível, né, mais tangível, assim, do que a gente ficar pensando em Ponto. todos os pontos possíveis, né? Perfeito. Bom demais. Jonas, Tudo bem. Gabriel. Muito obrigado, Hugo. Mais uma. Ô japonês, Sim. olhando para esse cenário aqui atrás, o que tu acha? Eu acho. O que eu acho? Eu acho que eles tinham que patrocinar nós. Esse aí eu ia perguntar, patrocinador novo. E são difíceis, são difíceis. Olhando para o clima, o que tu me diria? Tem ou Eu não acho tem que hoje não vai precisar. Hoje não vai ter necessidade. O que você acha, Hugo? Vai precisar ou não vai precisar? Acho que hoje não. Essa noite Olha. já deu uns milímetros. Já deu deu. hoje agora? Deu? Já deu. Então aí sim. Cara, Se tá chover, não vai precisar vertendo. amanhã a horta. Aqui tá vertendo a é. umidade. Tá